Lucas capítulo 18, e eu quero ler do verso 9 ao verso de número 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, exaltado e glorificado seja o teu glorioso nome. Nós adoramos o Senhor, Pai, na beleza da tua santidade, agradecidos porque no dia do Senhor o teu povo é convocado para apresentar-se diante do Senhor em santa adoração. Agradecemos, ó Deus, porque pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor nos aceita, nos recebe, ó Deus Santo, e se compraz em nós. Agradecemos porque no momento em que estamos exaltando a tua majestade, podemos também ouvir a tua voz que fala por meio da tua palavra, que nesse momento será pregada. Que o Senhor venha tratar o nosso coração, nos instruir, ó Deus Santo, a respeito de como devemos viver para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que nós oramos, rogando que fales conosco nessa noite. Amém. Irmãos, é bem interessante perceber como as pessoas têm uma falsa impressão a respeito delas mesmas, e em muitos momentos elas gostam de justificar a si mesmas. O texto que nós lemos nessa noite mostra exatamente essa realidade. Quando você, por exemplo, vê o versículo 9, quando Lucas diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam outros. O público para quem Jesus vai dirigir a parábola do fariseu e do publicano não era um público diferente daqueles dos nossos dias, e talvez não eram pessoas nem diferentes de nós, que por vezes tentamos nos justificar. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Por exemplo, quando você faz alguma coisa e você não está muito satisfeito com você mesmo, e de repente você quer se sentir um pouco melhor a respeito da sua pessoa, você olha ao redor. Você olha para o seu vizinho, você olha para o seu amigo do serviço, você olha para alguém para dizer o seguinte: olha, eu sou ruim, eu sou pecador. Mas pelo menos eu não sou o pior pecador. Pelo menos eu não sou. Tem gente muito pior do que eu. E alguns, fazendo isso, acabam se sentindo um pouco melhor com a sua consciência. Pior que nós comparamos aquilo que nós temos de bom com aquilo que as pessoas têm de ruim. Eu já dei esse exemplo aqui. Nós geralmente fazemos isso, né? Eu digo: olha, eu sou melhor do que você porque eu toco bateria e você canta mal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A comparação não pode ser essa, certo? O que tem a ver alguém que toca bateria com alguém que canta mal? Mas nós fazemos esse tipo de comparação. Nós exaltamos as nossas qualidades, enquanto colocamos também em exaltação os defeitos daqueles que estão à nossa volta. E assim nós ficamos de fato bem na fita, pelo menos com nós mesmos. Essa tentativa de justiça própria, ela vem desde o Éden.
Lembre-se do Éden. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden e estabelece um pacto, uma aliança com Adão e Eva, dizendo que eles poderiam comer de tudo ali, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse, certamente eles morreriam. E como você percebe lá no capítulo 3 de Gênesis, a mulher toma o fruto, enganada pela serpente, ela come do fruto, dá ao seu esposo, ele também come, e então eles pecam contra Deus. E a primeira questão do pecado, a primeira consequência do pecado, é que agora eles olham um para o outro e estão envergonhados, eles estão nus, há um problema de vergonha. E o que eles fazem para resolver isso? Eles vão lá cozer algumas folhas e tapam as suas vergonhas. Eles resolveram o problema de uma forma diferente daquela que Deus estabelece, porque logo depois Deus chama Adão, perguntando: onde você está, Adão? E Adão está escondido. Ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Então você comeu da árvore que eu disse para você não comer. Olha, foi a mulher, olha a justificativa. Ela me enganou, ela me deu e eu comi. Mulher, você comeu, olha, foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E as justificativas continuam uma após outra. O pecado não é imediatamente confessado a fim de ser perdoado. E como Deus não aceita justificativas daquele primeiro casal, Deus coloca de lado aquelas roupas que eles fizeram, aquelas folhas, mata um animal para cobrir a vergonha daquele casal. Quem justifica Adão e Eva não são eles mesmos com os seus atos. Quem justifica os dois é Deus, matando um inocente no lugar dos dois, um animal que nada tinha a ver com o pecado que ali acontecia. E você sabe bem que aquele animal apontava para Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Cordeiro Santo e sem defeito, que tira o pecado do mundo. Deus não está interessado nas nossas justificativas, mas Jesus está diante de um público aqui, principalmente judeu, que tentavam justificar a si mesmos, enquanto a Escritura vai dizer: não há um justo, nem um sequer. A Escritura é bem categórica. Não existe um homem sequer que seja justo aos olhos de Deus. Então, para que o homem se reconcilie, ele precisa de alguém que o justifique, já que ele não consegue fazer isso por si só. A parábola de Jesus é exatamente sobre justificação. Você tem aqui no texto dois homens, dois personagens que aparecem vez por outra aqui no Novo Testamento, personagem que é o fariseu e o outro que é o publicano. Quem são estes personagens? A palavra fariseu, ela significa literalmente separado. Os fariseus, eles formavam um grupo ali dentro do judaísmo de pessoas que queriam viver uma vida santa. Eles tinham em mente exatamente isso: se separar dos outros judeus, aspirando essa vida de santidade pelo cumprimento exato da lei do Senhor. O problema é que muitas vezes o cumprimento exato era dos acréscimos que eles haviam feito na lei do Senhor. Daí Jesus muitas vezes censurá-los por eles acrescentarem algumas coisas à lei, e mais, tratá-los como hipócritas, porque ninguém consegue cumprir toda a lei do Senhor. Isso é impossível. Principalmente sabendo que Deus é bem claro ao dizer que se você cumpre todos os mandamentos e quebra um somente, você é culpado por todos. Mas o fariseu achava que ele cumpria a lei do Senhor. Um dos homens que aparece na parábola é um fariseu. O outro homem, um publicano. O publicano era um judeu que ia a Roma e comprava de Roma o direito de cobrar impostos do seu povo. E aí então, ao fazer isso, ele tinha que retirar o seu salário. Então, se o imposto era ali R$5, colocando na nossa moeda de hoje, ele cobrava 6, dava os 5 de Roma e pegava o 1 que era dele. Isso era lícito. Mas aí os publicanos, pela corrupção do coração, cobravam 7, 8, 10,
e acabavam extorquindo o povo, o seu próprio povo. É por isso que eles eram vistos como pessoas más, como pecadores. Eles eram excluídos, eles sequer podiam, eram bem recebidos no templo. Os judeus viam os publicanos com olhos maus. É por isso que você vai ver muitas vezes o estranhamento nos evangelhos, quando Jesus está com publicanos. Este homem come com publicanos. Como é que esse homem pode sentar para comer com um publicano? Porque publicano era essa raça ruim mesmo. E era bastante comum aqui as pessoas entrarem no templo para orar a qualquer hora do dia, embora parte das manhãs fossem destinadas à oração pública. Existia uma parte ali reservada às mulheres, existia o pátio de Israel, onde os homens oravam, e estes homens possivelmente estão nesse lugar. Jesus está dizendo, 2 homens foram ao templo para orar. Um destes homens era um fariseu, o outro homem era um publicano, e Jesus vai falar da atitude de cada um deles na oração, para nos mostrar como o homem alcança a justificação. Se o homem não é justo, como é possível alcançar justificação? E Jesus faz isso estabelecendo alguns contrastes entre esses 2 homens. E o primeiro contraste nos ensina que a justificação ela é alcançada quando o homem se humilha diante de Deus. Olha aí para o texto novamente da palavra do Senhor. O verso 11 vai dizer o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Primeira expressão que você percebe aí, o fariseu posto de pé. E devido ao contraste aqui estabelecido por Jesus, a ideia é que este homem, ele se coloca em pé bem na frente do pátio de Israel, onde as pessoas poderiam olhar que ele estava orando. Por que Jesus está fazendo isso aqui? Possivelmente ele está retratando aqui os fariseus que estavam sendo reprovados. Se você olhar no Sermão do Monte, ele vai falar exatamente isso no capítulo 6. Ensinando aos seus discípulos, ele vai dizer: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, porque eles gostam de orar em pé, nos cantos das praças e nas sinagogas, para serem vistos dos homens. Eles de fato faziam uma postura de quem ia orar e fazia questão de que as pessoas vissem. Tem um vídeo na internet de um menininho fazendo birra com o pai e com a mãe, e aí ele se joga no chão, rola, faz toda aquela cena, aí a câmera está apontada para ele, e de repente a pessoa que está filmando sai ali de perto, ou pelo menos finge que sai, a câmera continua apontando. Como ele não vê mais a pessoa, ele levanta, caminha um pouquinho, quando ele vê o pai e a mãe, ele se joga no chão de novo e chora, porque ele precisa que alguém olhe o que está acontecendo. Essa é a postura exatamente do fariseu. O fariseu ia para a praça, quase anunciando: olha, eu vou orar, se colocava em pé. É isso que Jesus está dizendo. Este homem se coloca em pé para orar, e a sua oração, diz ele orava de si para si mesmo. A oração, a expressão que Jesus usa aqui, é para demonstrar a soberba deste homem, o quão orgulhoso era este homem, porque ele está ali se vendo como alguém digno de estar diante de Deus. As suas palavras, aquilo que ele diz na sua oração, não são palavras de humildade, são palavras que expressam louvor àquilo que ele é, ao quanto ele era bom diante do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Aos soberbos. Este homem está aqui demonstrando que não há humildade diante do Senhor. Por isso, quem encontra a justificação, você vê no final da parábola, não é ele, é o publicano. Agora veja a atitude do publicano, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
E é interessante como Lucas, o evangelista, vai descrever isso aqui dentro de um contexto um pouco mais amplo do livro. Se você perceber, você vire aí a página da sua Bíblia, capítulo 17, para ver o contexto um pouco mais amplo. Lá no capítulo 17, a partir do verso de número 11, você tem Lucas relatando a cura de 10 leprosos. E a cura dos 10 leprosos, ela não está aqui por um acaso, certo? Se você olhar para a lei do Antigo Testamento, você vai lembrar que o leproso era considerado impuro. E como impuro, ele precisava estar do lado de fora da comunidade. Ele era colocado de fora até ser curado. Aí sim, ele podia se purificar e voltar para a comunidade. Então a lepra era esse sinal de impureza. Lucas está registrando que 10 destes homens, 10 leprosos, foram até Jesus. E aí, no versículo de número 12, diz assim: ao entrar na aldeia, Jesus, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe. A mesma expressão que aparece aqui, aparece na outra parábola de Jesus. O que Jesus está fazendo aqui, e o que Lucas está fazendo na conexão, é mostrar que aquele publicano entendia exatamente a sua situação diante de Deus. Ele era impuro, ele não era orgulhoso, ele não tinha, na verdade, do que se orgulhar. É por isso que Jesus o retrata exatamente assim, estando em pé, ao longe, parece que ele fica na parte traseira ali do pátio de Israel. Um homem que entendia a sua indignidade, que entendia que não poderia estar diante de Deus, e Jesus ainda fala que ele não ousava levantar os olhos. O fariseu está lá em pé, olhando para todos, este homem está cabisbaixo, ele não levanta os olhos. O costume naquela época era de orar olhando para o céu. Ele não faz isso, ele está de cabeça baixa, ele não consegue olhar para o céu. Lá no capítulo 29 de Provérbios, você tem um texto interessante: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde de espírito obterá honra. No Novo Testamento, no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus vai falar do humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o humilde de espírito? É exatamente aquele que reconhece quão miserável ele é diante de Deus, quão pecador ele é diante de Deus, quão indigno é de estar na presença do Senhor. Isso é ser humilde de espírito. Veja a diferença da postura. Um está lá todo orgulhoso por aquilo que ele é, o outro não levanta os olhos aos céus. O publicano sabia da sua indignidade. E isso nos mostra a cada um de nós, principalmente quando você olha a Escritura de Gênesis a Apocalipse, que nós não somos dignos de estar diante do Senhor. Você lembra de Moisés quando foi encontrado pelo Senhor e foi chamado para a sua missão? Ele viu a sarça que ardia e não se consumia, e de repente o Senhor o chama. E o que Deus fala para aquele homem? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Aonde o Senhor está é terra santa. Se você olhar para Isaías, a visão que Isaías tem no capítulo 6, dos serafins, os anjos que tinham lá 3 pares de asas, e ele vai dizer, com 2 eles cobriam os pés, semelhante a Moisés, eles estão diante de Deus. Com 2, eles cobriam o rosto, e com as outras 2 eles voavam e declaravam a santidade de Deus. Seres sem pecado, que não conseguem estar diante da santidade de Deus. O fariseu, eu sou digno, enquanto o publicano reconhece a sua indignidade. Para que se alcance justificação,
É necessário ser humilde, reconhecer quem você é. Mas Jesus quer ensinar mais. Jesus quer ensinar que para que você alcance justificação, você precisa reconhecer o seu pecado. Não é simplesmente reconhecer que você é indigno, é reconhecer que você também comete pecados contra o Senhor. Como é que ele faz isso? Olha de novo para o verso 11. Depois de ele dizer a postura do fariseu, que em pé orava de si para si mesmo, você percebe o conteúdo da oração desse homem. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Pense no conteúdo dessa oração. Obrigado, Senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado por eu não ser como homem algum. Ele está demonstrando que ele se achava de fato acima dos outros. Eu não sou como os outros, eu não sou como vocês. Ele se via já como alguém perfeito, ele se colocava como uma espécie de padrão. E ao dizer que ele não era nem como o publicano, ele está então rebaixando ainda mais o publicano e dizendo: eu não cometo esse tipo de pecado. Obrigado porque eu não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Os demais homens eram pecadores, e o publicano era pior ainda. Eu não sou dessa forma. E ele então faz uma lista dos pecados que ele não cometia, mostrando como ele era cumpridor da lei. O que ele diz aí? Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Você olha para a lei do Senhor, o que você tem ali? Não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele está dizendo: eu cumpro cada um dos itens da lei, Senhor. Eu sou nota 10. Pense num bom exemplo de homem religioso. Pense num bom exemplo de um homem íntegro. Ele não fazia o que Deus proibia, e mais ainda, ele cumpria tudo aquilo que Deus ordenava, porque ele continua a sua oração depois dizendo o que ele fazia. Este homem era praticamente um homem perfeito. E a oração deste homem, deste fariseu, demonstra que ele merecia, que ele achava que merecia a justificação. Ele merecia estar ali orando a Deus. Ele tinha méritos. Por aquilo que ele fazia, era direito estar ali. Simples assim. E é por causa de atitudes como essa aqui, que Jesus afirma lá em Lucas 5, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem acha que não tem pecado, não precisa de um Salvador. Quem entende que é perfeito, não precisa de alguém que o redima das suas faltas. É por isso que antes de ser justificado, o homem precisa confessar o seu pecado. Precisa confessar a sua transgressão, precisa confessar a sua maldade diante do Senhor. É isso que você vê na oração do publicano. Vai de novo no verso 13. O publicano não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja o contraste. Senhor, eu não sou como os demais homens. Senhor, eu sou um pecador. Essa é a atitude de alguém que foi justificado no fim da parábola. Alguém que entendia a sua situação e está com vergonha de levantar os olhos aos céus. Ele não se apresenta como alguém perfeito, ele sabe quem ele é. O problema é que o outro imperfeito fechava os olhos para a sua imperfeição quando ele cumpria os ritos religiosos e achava que isso faria muita diferença diante do Senhor.
O publicano reconhece o seu pecado. Nós lemos aqui na liturgia. Para que alguém seja perdoado pelo Senhor, é preciso confissão de pecados. Enquanto calei os meus pecados, disse Davi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quando que isso foi resolvido? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei a Deus as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A garantia que alguém tem de ser perdoado passa exatamente pela confissão. É isso que João vai escrever na sua carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso haver confissão. Sem confissão de pecado, não há perdão. Sem reconhecimento da falta, não há como Deus declarar perdão sobre o seu povo. Para haver perdão e justificação, é necessário isso. Confissão de pecados. Este homem reconhece o pecado, mas Jesus faz ainda um outro contraste. Você precisa se humilhar, você precisa confessar o seu pecado, mas você precisa ainda dar um outro passo. Você precisa confiar em Deus e em sua justiça. Veja isso no texto, verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Repare as duas listas. A primeira lista é o que eu não faço. Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não adultero, eu não sou injusto. E a segunda lista é o que eu faço. Senhor, eu dou o dízimo. E olha, 2 vezes por semana. Senhor, eu jejuo, ou melhor, o jejum que é 2 vezes por semana. 2 vezes por semana eu jejuo. Não é uma, são 2. E eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jesus repreendeu certa vez os fariseus exatamente por isso, lembra? Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo do endro e do cominho, certo? É como se você pegasse lá os seus temperos e tirasse 10% do que você vai pegar de tempero e fosse lá e entregasse. Vocês não deixam passar nada na conta aí do dízimo, mas vocês não fazem o que a lei manda. Vocês negam os preceitos da lei. Mas esse homem está reafirmando exatamente isso. Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Bom, ele não reconhece a sua posição de pecador, e por isso ele acha que aquilo que ele faz vai ser muito bem aceito diante de Deus. O que Deus vai fazer diante de uma lista dessa? Ele vai embaixo assinar e dizer, está justificado. Pode vir, entra no céu aí, você está tranquilão. Você é bom demais. E você sabe o que é mais interessante aqui? Não parece que isso era mentira. Ele fazia essas coisas. Ele jejuava, ele dava o dízimo, possivelmente era um bom marido, não roubava, era honesto. O problema então não está exatamente naquilo que ele não fazia e naquilo que ele fazia. Qual era o problema? O problema era ele confiar nessas coisas que ele fazia, achando que o que ele fazia é que o salvaria, é que o justificaria, é que faria com que ele estivesse na presença do Senhor. É por isso que Jesus lá no Sermão do Monte não vai falar necessariamente de mudanças de comportamento. Muitos crentes, eles lidam às vezes simplesmente com o comportamento. Mudou o comportamento, está tudo bem. Tem gente que é mais gente boa, tem gente que é pior, tem gente de boa índole, tem gente de má índole. Não, na Escritura você tem pecadores. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E dentre esses pecadores você tem pessoas que fazem coisas ruins e pessoas que fazem coisas que aparentemente são boas. Você tem pessoas que roubam, você tem assassinos entre os pecadores, mas dentre os pecadores você tem pessoa que trabalha, é honesto, acorda cedo, dá duro, faz benevolência.
Mas tudo isso é visto diante de Deus como trapo de imundícia. É isso que você tem no Antigo Testamento. As obras de vocês diante de mim são como trapo de imundícia, porque todas as obras, as melhores, estão manchadas e maculadas pelo pecado. Nós não fazemos muitas vezes com a razão correta. Glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Este homem está fazendo todas essas coisas para ter justiça própria. Enquanto a lei não foi dada para que o homem conseguisse salvação, ela foi dada para servir de parâmetro para que o homem ande em santidade diante daquele que o salvou e que o justificou. Então o problema, de novo, não está no que ele fazia ou no que ele deixava de fazer. O problema está em ele confiar em todas essas coisas. Na Epístola aos Romanos, Paulo vai mostrar que esse era o erro de muitos judeus. Lá no capítulo 10, veja lá, Romanos capítulo 10, e você vai ver que o comportamento do judeu, por padrão, era esse. O que o judeu pensava? Nós somos o povo de Deus, nós nascemos no lar do pacto, nós temos a lei do Senhor, é só cumprir. Cumprindo a lei do Senhor, nós estamos bem. Veja o que Paulo fala a respeito deles, capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Paulo está dizendo, os meus irmãos judeus são zelosos. Eu dou esse testemunho. O Paulo era assim. Quando Paulo perseguia a igreja, ele achava que com isso ele estava tributando culto a Deus. Os meus irmãos têm zelo por Deus. Qual era o problema do judeu? Eles não têm entendimento. E aí, o zelo sem entendimento fez o quê? Veja o verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que por entender errado a função da lei, que nunca foi salvar ninguém, porque é impossível alguém ser salvo pela lei, o judeu deixou de lado o sacrifício de Cristo. Essa é a justiça de Deus. Lembra do primeiro capítulo de Romanos? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Sabe onde está a justiça de Deus? Na cruz de Cristo, onde Jesus foi punido pelos pecados do homem, a fim de que este homem, pela graça, crendo em Jesus Cristo, pudesse alcançar a salvação, não por causa do que ele faz, mas por causa do que Jesus fez. Essa é a justiça de Deus. Mas o judeu desconheceu a justiça de Deus e disse, nós podemos nos salvar, nós vamos cumprir a lei. Eis aí o retrato desse judeu, naquele fariseu que está confiando na sua justiça. Eu vou para o céu, eu sou bom. Faça uma pesquisa aí, na sua vizinhança, ou no seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho. Pergunta assim, você vai para o céu ou para o inferno? Quando você morrer, você acha? Se a pessoa for um pouquinho religiosa e ainda crê em céu e inferno, ela vai dizer, vou para o céu. Por quê? Porque eu sou bom. Eu sou bom pai, eu sou um bom funcionário, eu pago minhas contas em dia, eu não faço mal a ninguém, eu tomo conta da minha vida. E aí a pessoa começa a listar todas as coisas boas que ela faz e que lhe garantem a entrada no céu. Nós nos vemos assim, o judeu se via assim, o fariseu está se descrevendo exatamente assim. Obrigado porque eu não roubo, não sou adúltero, não sou injusto, eu dou dízimo, eu jejuo, eu mereço. Em contrapartida, o que faz o publicano? Verso 13, ele bate no peito e diz, sê propício a mim, pecador.
E sempre quando eu falo de propiciação, para mim a melhor ilustração é a do James Boyce. Quando ele fala da arca, a arca da aliança, você sabe que foi mandada, Deus mandou fazer. A arca estava aqui, tinha as argolas para que ninguém tocasse na arca. Uma vara era colocada na arca para que os levitas carregassem no ombro. Ali é a ideia de Deus estar presente no meio do povo. A santidade de Deus está expressa ali. O que tinha dentro da arca? A vara de Arão, o maná e a lei, as 2 tábuas da lei. Você tem a arca e você tem uma tampa sobre a arca. Aquela tampa onde estão os 2 querubins com as asas, uma tocando na outra, e os querubins estão exatamente aqui, em cima da arca. Então James Boyce vai dizer que Deus, ao olhar para a arca, ele vê a lei do Senhor. E quando ele vê a lei, o que será do homem? Quando Deus olha para você e olha para a lei, o que você merece? Você merece morrer, porque você quebrou todos os mandamentos, todos. E se tivesse alguns outros, você também quebraria. Então, ao olhar para a arca, Deus vê a lei e o homem está condenado. E então Deus manda matar um animal, manda pegar o sangue desse animal e colocar em cima daquela tampa. E agora, quando Deus olha, Ele não olha a lei. O que Ele olha? Ele olha o sangue. O sangue que cobre o pecado. Alguém morreu por causa do seu pecado. Essa é uma das figuras mais bonitas a respeito de Jesus que você tem no Antigo Testamento. Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo vai fazer no Novo Testamento. O nome da tampa? Propiciatório. O que o sacerdote fazia ali? A propiciação dos pecados. E é por isso que Pedro vai escrever dizendo, Pedro ou João, e ele é a propiciação dos nossos pecados. O que era feito em figura naquela arca, é feito de forma definitiva por Cristo Jesus, e a forma que nós temos para representar isso hoje, não é mais a arca, estão aqui, pão e vinho. Deus nos deu elementos para lembrarmos exatamente daquilo que Ele fez por nós, para nossa justificação, para entendermos que Ele é a nossa propiciação. Então, quando este homem bate no peito e diz, Deus, sê propício a mim, pecador, ele está dizendo, Deus, cubra o meu pecado. Deus, providencie redenção, porque era isso que acontecia no Antigo Testamento. Este homem não tem no que confiar. O que ele faz? Ele pede a Deus para exercer a sua justiça, que no Antigo Testamento era um animal morto no lugar do pecador. Sinal do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele entendia isso, ele pediu isso, e reconhecer o pecado e entender que a redenção vem do Senhor é essencial para a justificação. Agora pense no público que está em volta, ouvindo a parábola. O público está ali ouvindo Jesus falar de um fariseu e de um publicano. E se nós estivéssemos ali, naquele auditório, ouvindo a história de Jesus, que diz, tinha um homem fariseu que entrou no templo e orou, e disse que jejuava, e que dava o dízimo, e que não quebrava a lei, e tinha um publicano. O simples fato de Jesus ter dito, e entrou um publicano, já era para o público dizer assim, já era, para esse aí não tem salvação, esqueça. Enquanto o fariseu, possivelmente era um sinal de alguém altamente religioso. Nós julgamos muito assim, e talvez nós estivéssemos ali com esse olhar, este homem é crente, este homem é piedoso, este homem cumpre a lei do Senhor. Então Jesus descreve um homem moralmente impecável, religiosamente correto, em contraste com um publicano e ladrão. Quem é que foi justificado? É lógico que foi o fariseu.
Mas veja as palavras finais de Jesus, verso 14. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. As palavras finais de Jesus, elas são surpreendentes. Não foi o moralmente impecável o justificado. Não foi o religioso que cumpria todos os ritos. Foi o publicano ladrão. Foi o traidor do povo. E aí você fala assim, está errado isso. Certo? Talvez com o mesmo olhar que eu tinha quando eu via a história de Jacó e Esaú. Amei a Jacó, aborreci Esaú, e eu dizia, como é que pode Deus escolher Jacó? Enganador, trapaceiro, passa os outros para trás. Eu escolheria Esaú tranquilamente. Mas eu não sou Deus. Eu não sondo corações. Eu não vejo a soberba daqueles que são bons e as motivações para a bondade das pessoas. O Senhor vê. E Jesus está olhando um homem que exteriormente é perfeito, mas que no seu coração fazia para si mesmo, orava de si para si mesmo. Não há justificação para pessoas assim. Agora, os dois são pecadores. Tudo bem, não justificar o fariseu é uma coisa, mas por que o outro foi justificado? Aí é uma injustiça total, certo? Na verdade, o fariseu está reconhecendo o publicano está reconhecendo quem ele é. Eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da misericórdia, eu preciso da graça, eu não tenho justiça alguma para apresentar diante do Senhor. Então, enquanto um se exalta, confessa a sua própria glória e confia na sua própria justiça, o outro se humilha, confessa o seu pecado e confia na justiça de Deus. Eis aí a grande diferença entre o publicano e o fariseu. E é por isso que este alcança justificação. Como é que você se vê? Como é que você se vê? Você que vem todos os domingos à igreja, você que dá o dízimo, você que cumpre com as obrigações. E de novo, estas coisas não são ruins em si mesmas, elas são ordenadas e elas precisam ser feitas. O problema é como nós vemos essas coisas e o quanto nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que você precisa olhar para esse texto e tirar algumas lições para o seu dia a dia. A primeira delas, é preciso ser humilde. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a nos portar como o fariseu, nos colocando como modelo de tudo. Modelo. Nós somos o modelo de como ser crente, nós somos o modelo de como servir a Deus. Quem não faz como eu faço está errado. E essa não é uma atitude de humildade. É lógico que você tem na Bíblia uma ordenança de que você precisa ser padrão e modelo. Lembra que Paulo falou isso para Timóteo? Timóteo, você precisa ser padrão dos fiéis. E o próprio Paulo olhou para a igreja e disse, sede meus imitadores. Mas a razão disso era, como eu sou de Jesus Cristo. Me imitem enquanto eu estiver imitando o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que muitas vezes nós não temos toda essa humildade quando nós começamos a pensar que estamos acima das outras pessoas e que não somos capazes de cometer pecados como elas cometem. Uma das expressões que eu acho que mais apontam para isso, sabe qual é? É quando alguém peca e você diz assim, não acredito que fulano fez isso. Por que você não acredita? É um pecador. Se alguém dissesse assim, o homem segundo o coração de Deus, Davi, vai subir no telhado, olhar para a vizinha, achar ela bonitona, trazer para casa e adulterar. Depois, para piorar a situação, ele ainda vai chamar o marido dela da guerra para tentar ludibriá-lo, não vai conseguir e vai mandar matar esse homem. Eu não acredito que Davi vai fazer isso. Pois ele fez. Pois ele fez. Quando nós dizemos assim,
eu não acredito que fulano fez isso, é porque nós não estamos levando em conta a realidade do pecado. E o quanto nós precisamos vigiar para não pecar, porque nós temos muita capacidade de fazer coisas terríveis. E se não fazemos, louvemos a Deus por isso. Não é por causa da nossa índole. Não é porque nós somos melhores do que outros. Uma das histórias que eu mais gosto e que retratam isso é a história lá do puritano Matthew Henry, que foi assaltado e depois de ser assaltado, orou dizendo: Senhor, obrigado porque levaram tudo, mas eu também não tinha tanta coisa assim. Obrigado porque levaram o dinheiro, mas eu ainda tenho minha vida. Obrigado porque eu fui assaltado e não estava assaltando. Veja a consciência de Matthew Henry. Eu só não sou como esse assaltante porque Deus me preserva. Mas muitos lá no fundo acham que são por causa da sua índole. Não, eu sou diferente, eu sou diferenciado. Irmãos, nós somos pecadores. Nós somos falíveis. Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor a nos sustentar. Então não se espante com o pecado alheio. Não se espante. Segunda lição: não julgue apressadamente ninguém. E veja o que eu disse: não julgue apressadamente, porque há pessoas que acham que a Bíblia condena o julgamento. Não, a Bíblia fala que você pode julgar segundo a reta justiça, certo? Você precisa julgar muitas coisas, você precisa julgar o que eu estou falando, você precisa ouvir o que eu estou falando, abrir a sua Bíblia e julgar se eu estou falando o que é correto ou errado. Se eu estou te falando que é errado, deixe o que eu falo de lado e fique com a Bíblia. E para fazer isso você precisa julgar. Então a lição não é não julgue, não julgue apressadamente as pessoas. Quem ouviu a parábola ali pode ter dito: esse homem não presta, publicano aí, se morrer agora vai para o inferno. E Jesus disse que ele foi justificado. O olhar de Jesus para aquele homem foi diferente do olhar da multidão, mas os cristãos têm uma mania terrível, a mania de achar que consegue determinar quem é salvo e quem não é salvo. Então morreu alguém, está no inferno. Quem é que disse? Quem é capaz de afirmar categoricamente isso? Por mais que você tenha indícios de alguém que rejeitou a Deus a vida inteira, provavelmente tenha sido condenado, mas você não sabe o que aconteceu com ela. Você não sabe se ela clamou a misericórdia do Senhor. Você não sabe. Deus não nos autoriza a ficar falando da salvação alheia. A Bíblia diz para nos examinar. Hoje é dia disso. Diante da mesa do Senhor, o que Paulo diz? Examine-se o homem a si mesmo. Mas a gente reverte isso aí e quer examinar os outros, né? Porque examinar a gente é um negócio mais difícil. Examinar os outros é fácil. E nós precisamos parar para pensar. Se estivéssemos ali ouvindo aquela parábola, possivelmente o publicano estava perdido. Mas Deus o justificou. Muitos cristãos, por saberem que são salvos, se tornam arrogantes, achando que eles são salvos por causa do que eles são. Não é. Porque se Deus dependesse do que você faz para te salvar, Ele não ia conseguir nunca. É por isso que Ele enviou o Filho dele. Porque se Deus conseguisse salvar o homem por aquilo que o homem faz, seria um desperdício enviar o seu próprio Filho para morrer e ser moído por nós, como nós cantamos essa noite. Não julgue apressadamente as pessoas. Entender a salvação precisa nos tornar humildes. Saber que nós merecíamos o inferno, mas que o Senhor nos salvou. Terceira lição: religiosidade não significa necessariamente piedade. Este homem cumpria todos os ritos da igreja, todos, mas ele não era piedoso, porque tudo que ele fazia não era para a glória de Deus, era para a glória de si mesmo. Nós podemos nos enganar muitas vezes com as pessoas, por achar que por causa de cumprir os ritos, são pessoas piedosas.
Quarta lição: reconheça a sua situação diante de Deus. Você é pecador, nada mais que isso. Eu brinco com as crianças, né, falando de uma frase que eu acho que é atribuída a Agostinho, né? Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Então eu pego os meninos pequenininhos e falo: ô pecador, como é o seu nome? Pecador é o meu nome e pecador é o meu sobrenome. Sim, nós somos pecadores. E nós precisamos entender muito bem isso, porque bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que não passe pela sua cabeça um instante sequer que você merece outra coisa que não seja o inferno, porque é isso que você e eu merecemos. Por causa de Jesus Cristo e da obra perfeita dele, é que aqueles que creem são salvos pela graça, mediante a fé. Só isso. Quinta lição: entenda que nós estamos todos na mesma situação. Todos estamos no mesmo barco. Então pare de se assustar com o pecado alheio. Você é capaz de cometê-los. Os mesmos. Talvez pecados piores. O problema é que na nossa avaliação, como eu disse, nós comparamos o que fazemos de bom com o que o outro faz de ruim. Sabe qual é a comparação de Deus? Ele vai te colocar aqui e vai colocar o filho dele aqui do lado e diga: compare agora. A régua de Deus é essa. Ele não vai comparar você com o seu vizinho, dizendo assim: muito bem, você vai ser salvo porque você foi um pouquinho melhor que o seu vizinho. Você vai ser salvo porque você foi o melhor da sua classe. Não tinha ninguém como você lá. Você vai ser salvo porque na sua cidade, olha, não tinha ninguém tão justo quanto você. Não, você vai ser salvo porque o meu filho é justo. Por causa da obra do meu filho em seu favor, e não por causa daquilo que você fez. E é por isso que é preciso, sexta lição, reconhecer os pecados. Todos os dias. Nós reconhecemos que somos pecadores e cremos em Cristo para a nossa justificação, mas todos os dias nós fazemos escolhas contrárias à lei de Deus, e para isso continua havendo provisão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenda também, sétima lição, que nada do que você faz vai ajudar você na sua justificação. Nada. E se você entender isso, quando você fizer boas obras, e por boas obras, de novo, eu vou falar, cumprir a lei do Senhor. Quando você for um bom marido, quando você for um bom pai, quando você for um bom patrão, quando você for um bom funcionário, quando você for um bom filho, quando você for um bom cidadão, você vai fazer isso para glorificar Deus e não para ser salvo. Se Deus já te salvou, você vai fazer todas essas coisas. Você necessariamente precisa fazer, mas não para ajudar Deus. Ele não precisa de ajuda para salvar pecadores. É por isso que a única obra aceita é a de Cristo, para que a glória seja só do Senhor. Oitavo, louve a Deus que providenciou para você justificação, dando o seu Filho Santo, sem pecado, para morrer em lugar de pecadores como nós. Foi isso que o Senhor fez na cruz do Calvário. Foi pegar o filho que não merecia morrer e entregar no lugar de homens que não mereciam outra coisa senão a ira de Deus. E ali na cruz, os nossos pecados foram punidos. Plenamente punidos pelo único que poderia fazer isso. Louve a Deus pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, pela obra maravilhosa do Redentor em nosso favor. Quando você olha para a mesa da ceia, quando você olha para o vinho e para o pão, é exatamente essa lembrança que Deus quer que você tenha. Do sangue que foi vertido e do corpo que foi moído por causa das suas
transgressões. E é por isso que João vai dizer: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. E é por isso que o próprio João no seu evangelho vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê não é julgado. Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A salvação e a justificação estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você já entendeu isso, se você já creu no Senhor Jesus Cristo, agradeça mais uma vez a Deus, por Ele não te tratar segundo aquilo que você merece, mas te tratar por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, e assim ser gracioso para com a sua vida, te fazendo parte do povo dele, fazendo de você, que antes era inimigo de Deus, um filho de Deus, a ponto de João se espantar e dizer: olha que maravilha, que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos feitos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Mas se você ainda não entendeu o que é a redenção, peço humildemente ao Senhor que quebrante o seu coração, que o faça pelo seu Espírito confessar os seus pecados e crer no suficiente sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador.